Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde. Que Deus nessa tarde possa abençoar a vida de quem nesse momento ou logo mais vai estar assistindo essa pregação. Que o Senhor nessa tarde possa entrar no seu lar, na sua casa, sua família. Que o Senhor nessa tarde possa te dar vitória. Que essa palavra venha falar aos vossos corações. E que também vocês que estão me assistindo venham ter vitória da parte de Deus. Amém? Essa tarde você que acompanha o nosso canal, escreve, faça seu comentário, pede uma oração, que nós estará orando por vocês, amém? Eu quero abrir a nossa Bíblia, aqui em 2 Crônicas 20, uma palavra muito conhecida. Eu sou apaixonada por a história de Josafá. Esta palavra eu sempre, quando eu quero vitória da parte de Deus, eu sempre faço proposta em cima dela. Eu confesso a vocês que estão me assistindo, eu nunca fiz um propósito em cima dessa palavra para mim não ter vitória. Amém? Então aqui em 2 Crônicas 20, vou ler o 2, e o 3, o 12, e o 15, o 16, 17. Diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande é a multidão que vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon, Tamar, em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Agora o 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O 15 diz assim: E disse: Dai ouvido toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, vos diz o Senhor: Não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontra-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vide o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assustei. Amanhã sai o encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Nessa tarde eu quero dizer para todos vocês que estão assistindo esta palavra, muitas das vezes nós servimos a Deus, e servir a Deus, quem falar que é fácil está enganando, porque servir a Deus não é fácil, mas também é maravilhoso, porque por mais que nós temos as lutas, as batalhas, as tribulações da nossa vida, mas também temos muitas vitórias, muitas bênçãos da parte de Deus. E tem momentos, irmãos, que nós se vemos em situações assim tão difíceis, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e nós, infelizmente, foge de nós, do nosso alcance. Mas nessa tarde eu quero passar para a amada
igreja, aqueles que estão assistindo ou vão assistir essa palavra, que eu tenho uma notícia maravilhosa da parte de Deus para nós nessa tarde, que Deus, Ele está conosco, Deus é conosco e Deus, Ele é Deus de vitória. Então aqui nós vemos Josafá, um homem de posição, um homem qual Deus levantou, um homem que Deus fortificou ele em todas as áreas, tanto financeiro como o material, um homem bem sucedido, um homem cheio de homens valentes, homens armados, aleluia, porém, Josafá, numa situação difícil então, Josafá, ele era um homem forte, um homem que podia lutar, pelejar. Mas porém, o que estava vindo contra ele, fugiu dele. Ele não tinha condições nenhuma de enfrentar aquela situação. Porque tem coisas na nossa vida que é fácil, nós vamos lá, resolvemos, é fácil. Mas tem coisas na nossa vida que não depende de nós, somente do poder do Todo-Poderoso, somente pelas mãos de Deus. E eu nessa tarde, eu quero te falar que eu não sei o que você está passando, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. O tempo as coisas estão tão afunilando, as coisas estão tão difíceis, não só para o povo de Deus, o povo que serve a Deus, como também para todo mundo, para todos os lugares, as coisas estão funilando, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Jesus tem que voltar, Ele vai voltar, e tem que cumprir aquilo que Ele deixou nas escrituras dele. Por isso que cada dia nós se vemos em situações complicadas, difíceis, na nossa casa, com esposo, com filhos, filhas, o financeiro, de todas as formas, nós se vemos em situações difíceis. Então nessa tarde, muitas das vezes tem pessoas que acham que porque nós servimos a Deus, nós estamos isentos. Nós servimos a Deus, então comigo, com a minha casa, nada acontece. Não é verdade, acontece sim. Só que a diferença é que nós temos um Deus que passa conosco as dificuldades, as situações difíceis, nós temos um Deus. E aqui então Josafá, ele estava ali, de repente, a palavra de Deus diz que ele foi surpreendido com uma notícia, que estava vindo 3 exércitos para pelejar, para lutar contra ele. E a palavra de Deus diz que quando ele ficou sabendo dessa notícia, a palavra de Deus diz que ele teve medo. Agora vocês imaginam, eu acabei de falar, Josafá é um homem de posição, um homem cheio de homens valentes, soldados, guerreiros, mas mesmo assim ele teve medo. Por quê? Porque o que estava vindo contra ele era bem mais forte do que o que ele tinha com ele. Então não é diferente conosco. Tem coisas que vêm na nossa vida que é muito mais além do que nossas forças. Então por isso que nós não damos conta de resolver. O único que vai resolver somente Deus. Então aqui Josafá, a palavra de Deus diz que ele teve medo. Quem é que não tem medo? Quando vem algo na nossa vida, vem na nossa casa,
que pega nós ali, que nós de surpresa. Josafá foi pego de surpresa. E a palavra de Deus diz que ele teve medo, porém, ele não abaixou sua cabeça. Quando ele teve essa notícia, a palavra de Deus diz que ele entrou dentro da casa do Senhor e apresentou aquela queixa, aquela situação daqueles exércitos que estavam vindo. E ele faz ali uma oração. Ah, Senhor Deus, nós não podemos resistir, porque é mais forte do que nós, é muito além de nós. E nas tuas mãos a força e o poder, o Senhor pode tudo, o Senhor faz tudo. E a palavra de Deus diz que quando Josafá, ele fez essa oração a Deus, passando para ele essa situação que fugia do seu controle, a palavra de Deus diz que ele teve a resposta. Então nessa tarde eu quero falar para vocês que não se desesperem. O medo vem, mas não se desespere, calma. Tenha fé em Deus. Coloca na presença de Deus aquilo que está te desesperando, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te desesperando. Entra para dentro do teu quarto, um cantinho aí dentro da sala. Fala com ele, conversa com ele, como conversa com um amigo, como abre o teu coração de verdade para Deus, passa o que está acontecendo. Fala para Deus que foge de você, que você não dá conta, que você não tem condições de resolver, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir, aleluias, e vai ouvir, estender as mãos. A palavra de Deus diz que lá em Isaías 59, que as mãos do Senhor, ela não está fechada, e nem teus ouvidos estão atampados, para que Ele não possa nos ouvir. Então nessa tarde, Deus está contigo, não se desespere. Entra dentro do quarto, clama a Ele, chama por Ele, fala: Senhor, não dou conta, socorro, como Josafá fez. E quando nós, irmãos, fazemos isso, pode ter certeza, a palavra de Deus diz que Deus não aguenta ouvir um coração contrito, um coração desesperado. É a palavra de Deus que fala isso, aleluias, e Ele vai nos ouvir. Então Josafá, quando ele botou aquela situação na presença de Deus, ele teve resposta. A palavra de Deus diz que Deus tomou, aleluia, um servo que estava ali dentro da congregação, cheio do Espírito Santo, e teve a resposta e falou para ele. Josafá, para toda a igreja, a palavra de Deus diz que ele tomou, o Espírito Santo tomou ali aquele homem cheio do Espírito Santo e deu ali o recado para Josafá, que Josafá não se preocupasse, não se desesperasse, porque aquela luta, aquela peleja não era de Josafá. Aquela peleja, aquela luta seria do próprio Deus. Oh, glórias! Irmãos, que maravilha, que coisa gloriosa. Então Deus mandou Josafá, conjunturando acalma teu coração, acalma tua alma, acalma, eu ouvi o teu clamor, acalma, fica tranquilo, porque nessa aqui você é um homem cheio de saudades, é um homem cheio que pode lutar, pode até ganhar a guerra, porque eu te dei essas condições. Porém, pode deixar comigo, porque quem vai pelejar por você sou eu, teu Deus. Pode ficar tranquilo que essa é minha, não é sua. E nessa tarde Deus está falando para você: acalma teu coração, acalma. Deus sabe que você não tem condições de resolver. Ele sabe que você não tem condições. O Senhor sabe. Você sabe o que Ele quer que você faça nessa tarde? É clamar por Ele, é colocar a sua confiança nas mãos dEle, colocar a tua confiança sobre os pés dEle. É isso que Ele quer.
porque muitas das vezes Ele sabe do que nós precisamos. A Bíblia diz que antes de nós abrir nossa boca, Deus sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos pedir. Só que Deus, Ele quer ouvir se nós verdadeiramente confiamos nele, se nós acreditamos, se nós temos fé nele. E Ele quer ouvir a tua voz. Aleluias, quer ouvir a nossa voz. E quando nós fazemos isso com confiança, acreditando, pode ter certeza que Ele vai ouvir o teu clamor. E assim não é diferente. Ah, pastor Edith, mas foi com Josafá. Não, é contigo também, é comigo também. Ele escuta o nosso clamor. Aleluias. E nessa tarde Ele me trouxe aqui. Talvez você está passando uma situação igual a de Josafá. Você não sabe o que resolver, para onde vai. E Deus está falando contigo nessa tarde. Acalma tua alma, acalma teu coração. Eu estou aqui, confia em mim. Aleluias. E assim aconteceu com Josafá. Josafá, a palavra de Deus diz que ele falou assim: olha, Josafá, amanhã bem cedo, você entra na posição, aleluias, e desce a ladeira de Ziz. Desce e fica lá em posição de receber a sua vitória. Então Deus nessa tarde está falando: ei, clama por mim, chama por mim e aguarda. Fica na posição, aguarda, clama por mim e sossega tua alma, teu coração. Fica na posição de receber, porque sou eu teu Deus, eu vou te dar a sua vitória. E a palavra de Deus diz que assim Josafá fez, conforme Deus mandou ele fazer. A palavra de Deus diz que Josafá preparou aqui os levitas, preparou os tamboris, preparou ali tudo e saiu louvando a Deus. Eita glórias! Irmão, você sabe o que é isso? Tu sabe assim, quando nós temos confiança em Deus de uma forma tão grande, que você... Lá em Hebreus 11, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza que vai acontecer. E assim foi Josafá. Josafá saiu ali, ele fez o que Deus ordenou para ele. Ele obedeceu e ele fez da forma que Deus mandou. E a palavra de Deus diz que eles desceram ali a ladeira como Deus mandou, cantando, adorando a Deus com a certeza, a convicção de dizer assim: eu creio que Deus, Ele falou, está falado. Ele falou que eu não vou pelejar, Ele falou que essa vitória vai ser minha e eu não vou fazer nada. E a palavra de Deus diz que eles desceram. Imagina aquela multidão de gente, desceram glorificando, exaltando a Deus, com toda a certeza da sua vitória. E a palavra de Deus diz que assim eles fizeram. Eu imagino, saíram pulando, louvando, cantando, livre, naquela liberdade, aquela alegria. Saíram ali todos eles louvando a Deus. E a palavra de Deus diz que quando chegou aonde Deus mandou, ordenou, eles ficaram todos ali parados, assistindo de camarote o que Deus iria fazer. E a palavra de Deus diz que aquela multidão, os inimigos foram se achegando, perto de Josafá. O próprio Deus, aleluia, ele causou uma situação, trazendo para os dias de hoje uma briga generalizada, que isso acontece muito nos dias de hoje. E a palavra de Deus diz que foi assim que aconteceu. Eu creio que talvez um empurrou outro empurrou, pisou no pé de um, outro pisou, e ali entre eles mesmos a palavra de Deus diz que eles se destruíram. Eita glória! Irmãos, isso é muito forte. Eu estou ministrando essa palavra assim, as lágrimas nesse momento veio aos meus olhos, porque está falando primeiro comigo, está falando comigo. Porque tem coisas na nossa vida que fogem de nós.
Nós ficamos assim, às vezes parado, assim sem saber, dizer: meu Deus, e agora? E agora? Mas nessa tarde Deus está dizendo: acalma, te aquieta, essa peleja não é sua, é minha. E a palavra de Deus diz que ali eles se destruíram, não ficaram um para contar a história. E sabe o que aconteceu com Josafá? Ele ficou parado, toda aquela multidão assistindo o que Deus fez perante os olhos dele. Irmão, sabe o que é isso? Isso é glorioso demais. Isso é muito lindo. O que Deus, quando Deus age, é tão lindo, é tão forte, é tão tremendo, que nós ficamos assim, parados, e meu Deus, eu não acredito nisso. Como o nosso pastor presidente fala, a gente está ali esperando um milagre, quando acontece a gente ainda diz: meu Deus, eu não acredito nisso. Mas não é porque é o jeito de nós expressar, porque tem coisas que é um milagre, coisas tão gloriosas, tão grandiosas na nossa vida, que nós ficamos assim: Senhor, como eu costumo dizer, verdadeiramente o Senhor não é gente. Verdadeiramente o Senhor é todo poderoso, porque Deus, olha que situação, e o Senhor entrou, o Senhor fez, o Senhor resolveu. Meu Deus, que tremendo é o Senhor, aleluias. Mas para isso, irmãos, vocês que estão me assistindo, nós temos que verdadeiramente colocar nossa fé total no Senhor. Nós precisamos acreditar. Por mais que nós vivemos, como eu no início desta palavra, eu falei tempos difíceis, mas eu mudo, nós mudamos, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. Desde antes, lá em Isaías 43, se eu não estiver enganado, verso 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Eu sou o quê? Eu sou o grande poderoso, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o Deus que faço todas as coisas, eu sou aquele que ordeno e acontece, eu sou esse. Oh, glórias a Deus. Então ele diz: olha, antes que vocês mesmos existissem, eu já existia. Eu sou poderoso, eu faço o que quero, o que vocês nem imaginam. Eu tenho poder infinitamente para fazer mais do que vocês pensam e imaginam. Mas porém, só tem uma diferença: Ele quer que nós venhamos ter confiança em Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós temos confiança no amigo, no parente, em tudo, em todos, mas nós não temos confiança em Deus. Vocês já imaginaram? As pessoas, a gente que trabalha fora, ou que no ônibus, ou um avião, um navio, todos eles têm um piloto, tem um motorista, né? Todos eles, tudo que se locomovem, ele tem alguém ali pilotando, dirigindo, fazendo qualquer coisa, mas tem alguém dentro daquele ambiente. E o interessante é que nós que estamos ali dentro de um ônibus, de um navio, de um avião, nós estamos na mão daqueles que estão no comando. Nós estamos nas mãos dele. Nós pegamos um ônibus aqui para ir para Brasília. O motorista abre a porta, nós entramos, sentamos quando achamos lugar, né? E pronto. Dali para ali, até o nosso destino, abaixo de Deus, está tudo na mão daquele motorista, nossas vidas.
Aonde chega no nosso destino, nós puxamos ali a sirenezinha, avisa que nós vamos descer, ele para, nós ficamos por ali. E assim a nossa vida. Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle, ele nunca perdeu o controle da nossa vida, das situações, que seja ela qual for difícil. Então nessa tarde eu falei sobre os pilotos, motoristas, tudo aqui, para vocês entenderem que nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele que dirige, Ele que manobra, Ele que leva, Ele que traz, Ele que para, Ele que abate, Ele que exalta, Ele faz da forma, do jeito que Ele quiser. E foi assim que Deus fez com Josafá. Josafá, quando teve a notícia que Deus iria fazer, ele foi glorificar a Deus. Ele diz: a vitória já é certa, então eu vou louvar a Deus e ficar aguardando a vitória. E a vitória veio, aleluia. Se vocês continuar, vocês em casa, segundo Crônicas 20, lê o versículo todo para vocês verem o que Deus fez. Foi coisas gloriosas, grandiosas, para a cidade de Judá, para a cidade de Jerusalém e para o rei Josafá. Então nessa tarde eu quero que você entenda, Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. Acalma tua alma, teu coração. Ele está no comando, ele está no controle da sua vida. Ele só nessa tarde, ele está pedindo: confia em mim, para, respira, confia em mim que eu irei fazer. Então nessa tarde, meus amados, vocês que estão me assistindo através desse canal, eu tenho certeza que, como esta palavra falou meu coração, que eu me emocionei, eu tenho certeza que ela também vai falar o coração de cada um que está assistindo. E confia no Senhor. É assim, a vida é assim, as coisas são assim. Porque se Deus não tiver no controle para resolver a nossa vida, de nós mesmos, nós não vamos resolver. E você que serve a Deus, que muitas das vezes nós não estamos, como eu já falei, imune, isento de dizer que bate o desespero, o medo. Bateu Josafá, bateu, por que não bater em mim, bater em você? Bate sim. Acalma. E talvez você que porventura está passando por algo na sua casa, na sua vida, e você também não serve o nosso Senhor Deus como o único suficiente Salvador, procura uma igreja mais próxima da sua casa, pede o socorro para o Senhor. Muitas das vezes nós vamos em tantas portas erradas, portas a quais nós pagamos para ter algo, nos desespero. Nós vamos em lugares que pagamos caro, muitas das vezes até com a nossa vida, e não resolve nada, cada vez pior. Tem uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher enferma. Essa mulher, ela vivia com fluxos de sangue há 12 anos, não é 12 dias. E pelo que a Bíblia nos relata, essa mulher era uma mulher de posicionamento, ela tinha dinheiro, ela tinha condições. E a palavra de Deus diz que ela já tinha gastado tudo, todos os seus bens. E cada vez pior, a Bíblia relata isso, e cada vez pior. E o único que pôde resolver o seu problema foi o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ela ficou sabendo, ela saiu se arrastando e ela tocou somente na orla do seu vestido. E a palavra de Deus diz que instantaneamente, na hora, ela foi curada daquele mal, daquele flagelo, daquele sofrimento que ela passava. E a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo e ela não conseguiu ficar sã. E com Jesus ela não pagou nada, somente tocou no Senhor e ela foi curada. Então nessa tarde eu quero te dizer, às vezes você tem ido em portas erradas, lugares errados,
gastando o que tem e o que não tem. E Deus nessa tarde está dizendo: ei, eu estou de braços abertos. Para mim você não precisa pagar nada, porque eu já paguei na cruz do Calvário para te salvar. Eu só quero que você crê que eu tenho esse poder de fazer o que você precisa. E nessa tarde procura uma igreja perto da tua casa. Não vai pedir socorro aonde não vai fazer nada por você. Pede socorro ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele vai te socorrer. Procura uma igreja mais próxima, não perca mais tempo. Ele está lá de braços abertos para te socorrer. Amém? Então nessa tarde, essa palavra qual Deus te revelou o meu coração, e eu espero, e eu tenho certeza que falou ao coração daquele que crê. Deus nessa tarde, Ele manda dizer para vocês que estão me assistindo: acalma, essa peleja não é sua, é minha, é do vosso Deus, é do teu Deus, é do Todo-Poderoso. Acalma tua alma, teu coração. Amém? Que Deus te abençoe nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.